Apocalipse capítulo 20, versículo 4 também. Amém? Então vamos ver o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 41 e 50 e até o 58. Amém? Golias, os filisteus, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente quando chegou perto de Davi. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, de boa aparência, né? Aí disse Davi: para quem é esse bastão? Vocês estão lendo aí na Bíblia? Eu estou contando aqui o que o narrador está falando e vocês estão procurando na Bíblia ainda. Hã? Tá. Então veja bem. Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cão ou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Israelitas, que você desafiou, hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para encontrar com ele. Enfiou as mãos na sua sacola, pegou uma pedra com uma funda, a atirou em Golias, e a pedra entrou na testa de Golias, e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, preste atenção. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Mas, digamos, quando falamos que matou apenas com uma pedra, não foi a pedra que matou, na exegese, não é a pedra que matou a Golias. A pedra derrubou Golias, mas o que matou, veio da providência da pedra. O que deu início da morte de Golias foi uma pedra, e o que deu a execução foi uma espada. Podemos aceitar no nome de Jesus. Aí, diante disso aí, eu quero, se der tempo, a gente migra para o 20, versículo 4 de Apocalipse. Então veja bem. Segundo, nós temos que entender que nós vivemos uma batalha dia a dia. Todos os dias a Bíblia diz que nós temos que estar o quê? De pé para guerrear. Existe sim um ditado, um jargão que diz: hoje eu matei um leão, hoje eu venci mais um dia, hoje derrubei mais um gigante, não é verdade? Então existe isso aí. Então a Bíblia diz que todos os dias nós somos afrontados pelo mundo espiritual. É por isso que na Bíblia diz, em Salmo 91, versículo 11 e versículo 1 a seguir, diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Porque o nosso dia a dia, nossa vida espiritual, 24 horas é guerra. Então muitos crentes, muitas das vezes, eles param, eles cessam de guerrear. E como é que nós temos que guerrear contra os nossos adversários? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade maligna. Neste caso, nós já sabemos muito bem, irmãos, que o mundo jaz do maligno. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, quer dizer que o mundo adora Satanás, o mundo invoca o diabo, o mundo se curva diante de Lucifer, e Deus, que é para ser adorado, ele está ficando em segundo plano para o mundo. Por isso, Satanás tem se imposto contra o povo de Deus. Inclusive novas leis estão saindo, estão chegando
aí. Até porque eu até hoje estava conversando que os filhos que você tem hoje, que a Bíblia diz que é herança de Deus, ela não quer, o diabo já não quer mais deixar com que esses filhos sejam herança de Deus, mas sim seja controlado pelo reino das trevas. Veja bem que a Bíblia diz em Provérbio, que a gente devemos corrigir o nosso filho com uma vara. E muitas das vezes, se você hoje for corrigir o teu filho com uma vara, o teu filho com uma palmada, o teu filho com uma chinelada, o governo diabólico, satânico, que fez uma lei que quer colocar na frente da palavra de Deus, ele vem te proibir, ele vem te processar, ele vem te prender. Por quê? Porque ele entende que esse filho que você tem já não é mais seu, é do governo. Hoje, por exemplo, se você manda a criança para a escola e se ela cair, ou o pai der uma palmada e ficar vermelho, e aquela professora satânica, no caso, chegar e for lá e ver, ali a primeira coisa que ela chama é o quê? O conselho tutelar e a polícia. Aí vai na tua casa e aí pergunta o que aconteceu. Não, a criança estava fazendo arte, eu dei um tapinha, uma palmada e ficou a marca. Então você vai ser encaminhado à delegacia e vai ser enquadrado por um crime de agressão. Agressão, acredito eu, segundo o Código de Processo Penal, artigo 129 do Código do Processo Penal, que significa agressão. Então hoje, o filho que você tem, ele não é mais seu. O filho que você tem pertence ao governo, se você não sabe disso. Porque, quer ver uma coisa? Se você hoje decidir, pode, fica à vontade, minha querida. Se você hoje, por exemplo, chegar e falar assim, ó, o meu filho hoje não vai para a escola, ele vai ficar uma semana aqui em casa descansando. Então, aquela professora, aquela diretora, ela vai ligar para você e perguntar por que o teu filho não vem à escola. A pergunta é, o que eles têm a ver com o teu filho? Afinal de contas, são eles que colocam leite, são eles que colocam comida, são eles que sustentam, são eles que dão educação dentro de casa para o teu filho? Não, não são eles. Mas quem manda no teu filho? Quem está mandando? Então, se você não tiver uma justificativa para dizer para eles, eles vão chegar e vão o quê? Te enquadrar em algum crime, certo? Em você não deixar, por exemplo, a criança participar dos programas governamentais. Então, volto a te dizer para você, você tem que parar para entender que Jesus, nos dias de hoje, ele está cobrando, certo, santidade do seu povo. Já querem roubar os nossos filhos, já estão roubando os nossos filhos, certo? Já estão roubando os nossos filhos. E a pergunta que não quer calar, certo? Eu te pergunto para você, a Bíblia diz que a autoridade sobre os filhos quem tem é o pai e a mãe. A Bíblia diz corrigir o teu filho com uma vara quando ele, na verdade, estiver desobedecendo. Assim como Deus nos corrige, assim como Deus nos açoita, segundo a promessa e a palavra dele, para que nós tivermos santidade na presença de Deus, assim também Deus nos deu autoridade para que corrigimos nossos filhos. Então, o que eu quero nesta noite dizer para você? Dizer o seguinte, que a igreja de Deus, que o povo de Deus, ele é como Davi. Davi, homem valente, pequeno, mas valente, valoroso, que não teme ao gigante. Tem muitas pessoas que temem até o macumbeiro. Tem muitas pessoas que quando o feiticeiro diz que vai fazer uma dica para eles, o que acontece? Quando fala que vai fazer uma dica para eles, ele já começa a tremer de medo. Ele já começa a ficar com medo. Certo? Então eu volto a te dizer, hoje a guerra no meio do povo de Deus, Satanás tem vencido. Satanás ele tem feito o quê? Satanás ele tem chegado e tem tomado a fé de muito. E muitas pessoas hoje não conseguem mais matar um leão. Muitas pessoas hoje não conseguem matar um gigante. E segundo a palavra de Deus, Davi, quando ele desceu até aquele rio para pegar 5 pedras, Davi não foi valente somente para matar um gigante. São vários gigantes que aparecem
estava caindo com a pedrada na cabeça. Mas o que matou Golias? Foi a pedra? Não, a pedra derrubou Golias. Porque para nós vencer os nossos gigantes, primeiro nós temos que tontear os nossos gigantes. Primeiro nós temos que abater nossos gigantes, derrubar eles. Porque no chão é que nós vamos derrotar o nosso gigante. Agora veja bem, se você for analisar a águia, você já entendeu a águia? Você já viu como que a águia vence uma serpente? A águia, ela não briga geralmente, muito difícil ela brigar geralmente no chão com a serpente quando ela vai pegar a sua presa. O que a águia faz? A águia pega a sua presa e leva para a altura. E ela começa, e lá nas alturas, a presa não tem como chegar e se segurar em nada. Por quê? Porque sabe muito bem que não pode atingir a águia. E o cristão, ele tem que ter o seu nível espiritual às alturas para combater o seu inimigo. Se ele não tiver um nível espiritual e ele for para o terreno do inimigo, porque a serpente, ela é muito hábil no terreno da terra. Mas no ar, a serpente, ela não pode, embora a serpente é sagaz, é venenosa, mas ela não pode chegar e se armar para picar uma águia daquela. Resultado, sabe o que mais a águia faz, além de levar a sua vítima para cima, a sua presa? Ela sobe muito alto, muito alto, muito alto, e de lá de cima, ela solta a presa. Por quê que ela solta a presa? Porque ela sabe que aquele baque que vai cair lá embaixo, a presa vai morrer. Então, a batalha do cristão tem que ser nas alturas. A batalha do cristão não tem que ser no território do inimigo. É por isso que nós temos que trazer ele para o nosso território. Porque quando nós trazemos ele para o nosso território, nós abatemos todas as astúcias de Satanás. Todos os bruxos, feiticeiros, macumbeiros, eles perdem a batalha. É por isso que nós temos que chegar a entender que a nossa oração é a pedrada no nosso inimigo. A nossa oração é a espada que corta a cabeça do inimigo. E veja que Davi, homem menino pequeno, a qual foi escarnecido por Golias, a qual chamou ele de um bicho, até mesmo dizendo, eu cortarei a tua cabeça e darei para as aves do céu. Mas ao contrário, Deus então fez com Golias dessa forma. E Davi teve como prêmio a cabeça de Golias. O gigante pode ser grande, mas o pequeno sempre vence o gigante. Não adianta. Quantidade mostra até o terror. Mas o que vale é a estratégia de guerra que chama-se qualidade. Davi, homem que na verdade estava no campo, matou um leão com a mão, rasgou um urso com as mãos. Então, o que seria um gigante para ele, tendo ele o Todo-Poderoso como direcional à frente dessa batalha? Nós, como cristãos, temos que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo à frente dessa batalha, porque o anticristo está se levantando para bater você que diz que é um cristão, você que diz que é um crente, você que diz que serve a Deus, e ele está começando a vencer muitos crentes, muitos que se dizem cristãos, através do satanismo. O satanismo está destruindo igreja, o satanismo está destruindo fé, o satanismo está destruindo o povo, a qual dizem que vai para a glória de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa: se existe um Davi aqui, ele tem o Espírito Santo de Deus, porque Davi sempre teve o Espírito Santo de Deus. Além do mais, antes dele se tornar rei, quem acalmava o rei Saul com seu louvor era Davi, porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi, e sobre Davi acalmava ao Saul, porque os demônios saíam. Assim também, como nós podemos entender outras pessoas, Sansão, ele tinha a unção de Deus nos seus cabelos, o Espírito de Deus, a força de Deus estava no cabelo de Sansão. E quando Sansão então deixou que o inimigo trouxesse ele para guerrear com ele na terra do inimigo, Sansão perdeu a batalha. Mas nós não podemos deixar que o inimigo nos leve para o campo deles,
Então, sendo assim, na hora que ele vê lá em cima, ele solta aquela presa lá de cima, lá embaixo, aonde chega a morte. Eu vi, veja no YouTube, eu achei muito interessante, uma águia pegando um carneiro na montanha, antes do penhasco, pegou um carneiro, subiu com ele até uma altura e soltou lá em cima. Adeus, o carneiro bateu naquelas montanhas, foi batendo e chegou lá embaixo morto. Quando chegou, somente a águia desceu para degustar aquela carne daquele carneiro. Nós como cristãos temos que ser como Isaías 40. Alguém sabe o que está escrito em Isaías 40? Oi? Isaías 40, Thaís. Então, volto a dizer, irmão, se nós formos como uma águia, nós vamos então nos restaurar. Eu quero convidar você nesta noite a ter a força de Davi, a ter o espírito de Davi, a ter a força de Sansão, a ter o poder dos profetas, a ter a garra de Gideão. Eu quero convidar você. Eu quero te dizer uma coisa, nós como crente, como cristão, no dia que nós estamos vivendo hoje, é verdade que essas lutas, elas até mesmo vêm para nos desanimar. Às vezes, muitas das vezes, ela vem para nos abater. Ela vem tudo muito bem, tem hora que a gente fala, Deus, eu não aguento mais. Dá vontade de não ser mais nem crente, dá vontade de nem mais te servir, porque as lutas é tanta. Às vezes nós falamos isso e fere o coração de Deus, mas o Senhor nos deixou um exemplo muito edificante dentro deste capítulo. Fala sobre o quê? Pelos nossos inimigos. O satanismo está se fortalecendo, irmão. A maçonaria está se fortalecendo. O centro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé está se fortalecendo. Este presidente que está no poder, ele não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. E nós sabemos muito bem, não só ele como que saiu também, todos eles que estão para fazer e colocar as coisas do anticristo em prática. Aí tem cristão gladiando contra cristão. Se nós não formos como a águia, não tivermos a decisão de Davi, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Davi não estava brigando ali contra a carne e contra o sangue, porque Davi sabia que Golias estava na carne, mas dentro dele tinha um espírito luciferano, tinha um demônio muito grande, gigante, que abatia e que tinha estratégia de guerra, e só tinha uma forma de Davi destruir aquele demônio, era através do poder da unção do Espírito Santo, que foi através de Davi que ele atingiu aquele gigante com uma pedra edificada, angulada, que chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos de nos fortalecer, porque dias piores estão chegando e Deus está acordando o teu povo. Acorde, Israel, porque grande será a batalha que há de vir. Acorde, Israel, porque o arrebatamento está na iminência. Acorde, Israel, porque o gigante se levantou. Não aquele gigante que Davi matou, mas aquele que guerreou contra os anjos de Deus lá no céu, aonde o arcanjo Miguel expulsou ele da glória. Nós temos que ser como a águia. Eu quero convidar você que está fraco na fé, espiritualmente, que não consegue nem mais falar com Jesus, nem mais fazer uma campanha. Eu quero te dizer que o cristão sem oração, ele é um carro, é um veículo sem combustível. E a Bíblia diz que posso multiplicar o pecado, amor de muitos esfriaria. Está certo que nós também estamos envolvidos neste muito, mas não devemos ser este que vai se esfriar. Porque aquele que deu poder para os profetas de Deus, aquele que deu unção para os profetas de Deus,
aquele que deu força para Sansão, aquele que estava com Gideão, aquele que estava com Elias, aquele que estava com Eliseu, aquele que estava com todos os patriarcas, com Abraão e com os guerreiros daquela época, ele ainda está aqui. Sabe por quê? Porque pode vir geração, sair geração, vir geração, sair geração. Ele é Senhor, ele continua sendo Deus e sempre será Deus, e ele sabe e conhece toda geração que há de vir, que já passou, e ele está aqui dizendo: levanta, povo meu, porque os filhos das trevas, eles se levantaram para te abater, e se tu não chegar a se dedicar urgentemente a sua vida a santificação, tu será abatido. Eu quero dizer que Satanás está se fortalecendo com as leis diabólicas que estão nesse congresso. Os satanistas estão fazendo leis para tirar nossos filhos. Os satanistas estão fazendo leis para que a gente possa ser presos, para que tire o alimento da nossa boca, para que tire o emprego da nossa vida. Eu quero te dizer, se você não se ressuscitar, se você não se levantar, se você não chegar e dizer: Jesus, me restaura a minha fé, restaura a minha vida, porque esse vendaval, esse furacão tem que passar e não governo. Eu quero neste momento dizer, assim como Davi não deu tempo de Golias sacar a espada de sua bainha, nós não podemos deixar também o inimigo sacar a sua arma contra nós. Quantos cristãos estão morrendo através da bruxaria, da magia negra, da feitiçaria, da maçonaria, certo? São povos malignos, diabólicos, que o Senhor Deus um dia tomará conta das provas deles, da situação que eles fizeram. Eles um dia darão conta. Mas vamos lá. Eu sou águia. Eu sou leão. E quero te dizer para você, são algo de guerra. Águia é de guerra. Leão é considerado o rei da selva. É de guerra. E o leão dos leões, o leão da tribo de Judá, ele está aqui nessa noite para transformar. Eu acredito que todo servo de Deus que está aqui, todos que procuram ao céu, são águias. Mas existe muitas águias velhas. E as águias velhas hoje em dia, ela não pode parar e morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha que incrível. Olha que incrível. A águia, ela vive 40 anos. Eu disse quantos anos? 40 anos. Existem pessoas que é crente, que é 40 anos cristão, e fala: não vou ser mais cristão. Eu não vou mais orar, eu não vou jejuar, não vou mais um monte, isso ficou para trás. Eu não vou mais me santificar, eu não tenho mais força para isso.
mais, recebe mais. Então a águia, ela não voa mais àquela altura. Ela tem que dar o último voo, acredita? Ela tem que dar o último voo. Quando a águia ela não quer ser renovada, ela dá o último voo. E ela então morre. Mas a águia que tem vontade de viver, na ciência estudada dos animais, na Bíblia, fala que a águia passa a viver 70 anos. Deus acrescentou 30 anos a mais na águia. Ela vai viver quase mais da metade, um pouco do que teve vida. Então o que a águia olha? Aquela que não se entrega aos inimigos. A águia para e pensa: se eu morrer aqui, eu vou ser comido pelos meus rivais. Eu vou ser desaceleradas pelos meus rivais. Eu vou então ao último voo da águia. Talvez você está assim, precisando do último voo desta águia. Talvez você está precisando subir mais uma vez. Quantas vezes você subiu? Quantos anos você subiu até a Deus para renovar a tua fé, a tua força, a tua alegria? Quantas vezes você estava fraco, caído, e você então falou: não, mesmo um soldado ferido não está morto. A águia então entrou num processo, irmão, é dolorido, é verdade que é dolorido. É dolorido o processo da águia. Eu vou dizer para vocês, olhem para mim. A águia é a ave que voa mais alto do que todas as outras aves. A águia sobe nos maiores altos penhascos. Não existe penhasco maior que ela não suba. Ela sobe lá o mais alto, aonde as outras aves não vai. A águia faz ninho no rochedo, aonde as outras aves não sobem. Porque quando sobe a um certo lugar, se aquele pássaro não tiver oxigênio para respirar, ele cai no outro lado de cima embaixo. Mas a águia não. A águia, vou te dizer uma coisa, olhe para mim. Olhe para mim. Eu quero te dizer uma coisa para você. Que o cristão só pode ser renovado por uma coisa. Depois de todo o processo. Depois de todo o processo. Escute. Preste minha atenção. Um carro novo, todo pintado. Um carro todo restaurado, todo reformado. Ficou um luxo. Dá para viver mais alguns anos com ele. Ele precisa de agora ter combustível para andar. Quem entende, diga amém. Pois assim, a águia, ela olha para cima e diz: vou dar o meu último voo. Mas eu vou dar o meu último voo para sobreviver, não para morrer. Ela sobe nas mais altas montanhas, os rochedos aonde outras aves não vai. É tanto que os ninhos delas são lá em cima, por isso não são atacados tanto. Então veja que ela sobe lá em cima, e lá em cima ela fica totalmente só no tempo de reflexão. E ela começa ali, porque naqueles momentos que ela estava lá embaixo, as asas dela já não estavam aguentando quase nada, estavam despenando. Mas ela consegue ainda dar o último voo. É no último voo que Deus quer ter um compromisso contigo. É no último voo que Deus quer te restaurar. É naquele momento que aquela águia sobe lá em cima e ela começa a ter um processo de restauração. O bico dela que já não pega mais os animais, que não se leva mais os animais. As unhas dela que já não cravam mais as suas presas. As penas delas que estão todas já caídas, não dá mais para ter aqueles voos rápidos. Ela então começa a ter um processo de dolorido, irmão. Ela começa a estar lá alguns meses e ela começa a subir e a descer naquelas rochas. Ela começa a passar as unhas naquelas rochas. Ela começa a passar o bico naquelas rochas. E quando ela vai passar
os animais. Porque se ela não fizesse isso, ela iria morrer de fome. E naquele exato momento, as unhas dela, ela começa a passar as unhas no rochedo, voando. Depois de toda restaurada. Agora, depois de toda restaurada, depois de todo sofrimento, existe um motivo para a águia sobreviver 30 anos. Ela agora já está nova. Assim como eu simulei para vocês um carro reformado, depois de todo reformado, ele precisa do quê? Do combustível para andar. Não é? E a águia, depois de toda reformada, ela precisa de algo para andar. Agora ela está pronta para uma nova batalha de 30 anos a mais. Ela está pronta para dar problema às suas presas 30 anos a mais. Naquele exato momento, a Bíblia diz, e nós podemos ver também, que a águia não se cansa. Isaías 40. A águia, depois de toda restaurada, de todo o seu processo de vida, com fome, com sede. Sabe, irmão? Eu entendo isso como uma vida, um aprendiz para o cristão. Nós só se renovamos em jejum e oração. Nós só se renovamos em jejum e oração. Quando nós se renovamos em jejum e oração, agora eu posso jejuar, agora eu estou em oração, agora eu estou forte em jejum e oração. A águia não precisa de algo, irmão. Porque a águia está fraca agora. Vocês sabem bem? Olhe em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Após jejuar 40 dias, como é que ele ficou? Sentiu? Ele estava fraco. Ele estava muito fraquinho. A carne dele estava fraca, mas o espírito dele estava um torpedo. Todo cristão nos dias que estamos vivendo hoje, como o dia da era do anticristo, do pré-governo do anticristo que nós estamos vivendo, nós já estamos sabendo que no ano 2024 virá aí esse chip, virá aí o dinheiro digital. Preste atenção, a águia agora está toda renovada, vai ralando o seu bico na rocha, vai ralando ali as suas unhas, subindo e dançando, descendo daquela rocha, as cargas caem, a águia agora está renovada, Maciel. Ela está renovada. Agora a águia é só chegar, voar e voltar? Não. Negativo. Você sabe o que a águia tem que fazer? Muito crente pode estar jejuando. Muitos crentes podem estar orando. Muitos crentes podem ter essa autoridade. Mas ainda falta alguma coisa. E é essa coisa que é chamada combustível na vida do cristão. Não adianta eu ter autoridade. Não adianta eu estar jejuando e orando e não ter estratégia de guerra. Agora tem uma coisa. Aquela águia para voar, para sair de lá, para voltar ao campo de batalha, ela tem o último olhar que vai transformar ela. Que vai fazer ela viver mais 30 anos, totalizando 70 anos de idade. Sabe o que é? Quando a águia dá o último voo e ela faz todo o processo de restauração, as suas unhas agora estão prontas para a batalha, agora as garras estão afiadas, agora nada passa pelas garras dela, agora o bico dela desacelera aqueles animais em frações de segundos. Ela não pode ainda ir para a batalha. Ela não pode ainda ir para a batalha. Ela parece estar pronta para a batalha, está revestido, está pronto. Ei, lembra uma coisa? Todo veículo tem um combustível. Todo veículo tem um combustível. Naquele exato momento, a águia chega depois daquele processo, fraca, mas toda restaurada. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Aí é só colocar aí, vai, pega o azul. Aí aqui de novo vem o azul. Aí no meio. Aí manda lá para os irmãos. Aí, o resultado do processo, para a gente entender. Agora a águia está toda restaurada, irmão Maciel. Agora, irmão Manuel, a águia está restaurada. As unhas
Agora o bico dela está pronto. Né, missionário? Agora a águia está preparada para a batalha. Certo? A águia agora está preparada para a batalha. Ela pode ir para a batalha já, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A águia já pode ir para a batalha? Sim ou não? Se quiser ligar o ventilador, pode ligar. Sim ou não? Ah, não. Mas aí você está. A águia agora pode ir para a batalha? Sim ou não? A águia agora já está restaurada. A águia agora tem bico novos. Agora, a águia agora tem unhas, garras, afiadas como navalha. Agora a águia tem as suas penas toda completa, restaurada, para dar o melhor voo que ela talvez nunca deu antes. Se ela voava mais alto, agora ela voa mais alto. Mas agora a águia já está pronta para a batalha? Tá ou não? Sim ou não? Está pronto, irmãos do Gugomi? Hã? Os irmãos de TR. A águia agora está pronta para a batalha? As suas garras estão afiadas como navalha, já pode segurar a presa tranquilo, o seu bico já corta como navalha, pode devorar a presa tranquilo, as suas asas já pode dar um voo mais alto do que ela dava antes. Ela pode ir para a batalha, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Por que não? Por que não? Uai, está tudo cheio de armadura, já está pronto, e aí? Pode não? Hã? Não pode não, presbítero? Tem missionário aí, não pode não? Ah, não sabe, né? E vocês, irmão, pode ou não? Quem acha que ela pode ir, faz assim, ó, pode. Os irmãos aí no comigo, quem acha que a águia pode ir para a batalha, já está toda renovada, penas restauradas, tudo restaurado, e agora está pronto. E aí, pode ir para a batalha, irmão? Pode? Pode? Não, irmão? Pode não. Não pode não? Não, porque ela não está completa. Por que não está completa? Ela não se completou. Mas ela está toda completa. A recuperação dela. Mas ela está toda completa. Ela está toda completa, as garras já estão afiadas, o bico já está afiado, as asas dela já estão afiadas, já está tudo no lugar. Asas novas, agora ela voa mais alto do que antes. Não está completa? Assim é o cristão, irmão. Assim é o cristão que jejua, que ora, que anda até decentemente na presença de Deus. E muitos deles acham que está pronto para derrubar Golias. Não! Não está pronto. Você pode ser Sansão, mas ainda precisa de algo na tua vida, que é a unção de Deus. Você ainda precisa da resposta de Deus na tua vida. Aquela águia, ela só vai estar pronta depois que ela restaura toda ela, irmão. O sol, ela espera o sol nascer para que aquele sol, os primeiros raios solar, entre sobre o corpo dela e começa a restaurar mais ainda. E ela então começa a receber aquelas energias que fará ela sobreviver mais 30 anos nessa terra. Alô, menino, que enche de covarado. E o Senhor manda dizer dessa forma: eu sou o sol da justiça. Todos que olhar para mim serão restaurados. Eu sou o sol da justiça. Pode você consagrar, jejuar, pode você dar a santidade, mas se você não tiver o sol da justiça na tua vida, não há como você viver a eternidade de Cristo. Eu quero te convidar nesta noite: seja restaurado, seja restaurada, seja restaurado, seja restaurada, porque hoje o Senhor, Ele entra no teu lar, no meu lar, no nosso lar, como o sol da justiça. Aleluia! Glória a Deus! Ah, glória a Deus. Gente, deixa eu te falar para vocês. É muito importante saber. O Senhor é Deus de surpresa. Quem crê, diga glória a Deus. Às vezes nós estamos abatidos, fracos. Às vezes nós estamos até um pouco caídos. Mas a Bíblia diz que no momento que eu penso que sou fraco, é que eu sou forte. Um soldado ferido não está morto. Quem crê, dá glória a Deus. Às vezes você fala: o Espírito Santo de Deus afastou da minha vida. Não, o Espírito Santo de Deus não afastou da sua vida. É você que se afastou do Espírito Santo de Deus. Diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, entrarei, serei contigo e você comigo. Deus, nessa noite, Ele não te chama você de porco, Ele te chama você de águia, de leão. Agora, neste momento, e também
mais a nossa vida e eternamente ainda. Pois eu digo para você, o diabo sempre tem soprado em nossos ouvidos dizendo: você não vai vencer, você não pode mais contra mim. Mentira, mentira. Há um exemplo de um testemunho muito grande. Um mendigo na Praça da Sé estava lá mendigando, sujo, maltrapilho, e de repente ele contemplou uma roda de irmão ali expulsando um demônio de uma pessoa possessa. E o demônio dizia para aqueles irmãos que estavam ali na praça: eu não vou sair porque vocês não podem contra mim. Mas aqueles irmãos que na verdade não sabiam como guerrear, então estava passando um grande apuro, e de repente aquele mendigo maltrapilho com um saco de roupa suja nas costas, ele olhou e disse: Senhor, quando eu te servia de coração, quantas vezes eu orei e minhas orações ficou em depósito, pois eis hoje eu aqui nessa situação. O que não consigo contemplar é esse diabo, esse demônio fazer isso com o teu povo. Se tu somente ouvir a minha voz, me renovar de dentro para fora, eis-me aqui, retornando aos teus pés, e eu vou fazer essa missão que eles não podem fazer. Naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus, que estava sobre Sansão, que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, que estava sobre Davi, ele entrou então naquele irmão mendigo, e ali ele chegou e começou a entrar no meio daquela multidão que estava vendo aquele espetáculo, alguns rindo, zombando. Mas eu digo uma coisa: podem rir e zombar do povo de Deus, mas Deus sempre tem um Davi para chegar e para defender e calar a boca desse satanista, desse maçom, desses feiticeiros, desses bruxos, mostrar que o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. Ele está aqui. Você crê? Dá glória a Deus. Aquele irmão chegou e olhou e disse: me dá licença. O povo olhou para ele e começaram a retar. Sabe por quê? Porque o irmão estava fedido, era mendigo, era morador de rua, estava com um cheiro mau, não tinha um perfume. Mas eu vou te dizer uma coisa: aquele irmão, na verdade, no corpo estava fedendo, estava com cheiro mau, os narizes dos homens carnais não conseguiam respirar e inalar aquele odor tão terrível que aquele homem estava. Mas eu vou te dizer uma coisa: do que adianta estar perfumado por fora e não ter o perfume que é Jesus Cristo de Nazaré dentro de si? O que adianta estar embelezado, engravatado, com anéis de formatura, com diplomas na parede, ser reconhecido pelo mundo inteiro, ter amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar? Do que adianta mostrar a sua sabiência, a sua polimetria, a sua poligonia, o que for mesmo aí, e dizer que eu posso, que eu faço? Mas diga uma coisa: aquele mendigo não se cheirava, não tinha aquele perfume que você, que eu, que nós podemos estar usando. Mas ele tinha um perfume dentro dele que aqueles irmãos não tinham. Ele tinha um perfume dentro dele que aqueles irmãos não tinham. E quando ele chegou perto daquele demoniado, o demônio logo cagou para ele: você não, você não. Será que você tem essa autoridade? Será que o diabo tem essa palavra para dizer com você também? Você não. Ah, pastor, eu não tenho. Não tem, mas a partir de hoje você tem. Porque a partir de hoje Jesus está te renovando como águia. A partir de hoje você pode falar: Satanás, você nunca me venceu. Sabe por quê? Porque se um dia você disser que me venceu, o meu Jesus perdeu. E na verdade o meu Jesus nunca perde uma batalha. Ele venceu você lá na cruz. Ele pisou na tua cabeça. Ele tomou a chave do inferno. Nem a chave do inferno você tem para chegar a adentrar. Você só vai para lá se o meu Jesus mandar. Se ele não mandar, você vai ficar vagando até a segunda ordem dele. Então aquele mendigo olhou para aquele diabo e disse: olha, eu não. Eu vou dizer uma coisa para você: eu estou fedendo, estou maltrapilho. Eu era um pastor. Ele disse: eu sei disso que você era. E tudo que eu fiz para te derrubar, te derrubei até aí. Ele disse: mas hoje foi o último dia que você agiu na minha vida. Em nome daquele que morreu na cruz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te ordeno sair desta vida.
me glorificando, exaltando e com o nome escrito no livro da vida. Eu vou dizer uma coisa. No momento que pensamos que somos fracos, é que somos fortes. Um soldado ferido não pode se entregar à morte. Todo mundo que está doente, se quisesse morrer, não ia ao hospital. Todo mundo que tem uma ferida, se quisesse morrer, não procurava curar. Todo mundo quer viver. Mas nós não queremos viver só nessa vida, nessa terra. Nós queremos viver na promessa daquele que nos prometeu que vou para o Pai preparar-vos lugar. E onde eu estarei, vós estareis também. Essa é a promessa que o Todo-Poderoso está dando aqui. Se você crer, receba aí. Receba aí. Receba aí. E diga: Jesus, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo a minha morada nas mansões celestiais. Alô, o diabo quer ver você no pó. O diabo fala para você que não tem mais jeito. O diabo fala para você que acabou, que aquele homem lá de branco, o homem de branco lá já não está mais ligando para você por causa do teu erro. Ah, você pecou contra Deus. Ah, você fez isso contra Deus. Ah, você fez um crime contra Deus. Ah, o seu pecado é grave contra Deus. Você não pode de forma nenhuma usar a palavra dele contra mim. Posso sim, posso sim, posso sim, posso sim, porque o prato na cruz que Jesus deu foi para me dar poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E de por todo mundo, Jesus disse: e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais onde seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Vão continuar expulsando e destruindo o inferno. Expulsar os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Se beberes alguma coisa mortífera, não me farás dano algum. Aleluia. Aleluia. Pois eu quero dizer para você, cada dia mais, estou sentindo o renovo da águia na minha vida, espiritualmente. Hoje você pode dizer: Jesus, eu saí da igreja, eu saí do meio da parte da igreja, Jesus, renovada. Esta é a razão. Não é eu que trago a mensagem. A mensagem é que me traz aqui. A mensagem é Jesus Cristo. A mensagem não é aquele Cristo criado pela imaginação satânica do homem e do diabo, colocado em um madeiro, é uma cruz de porcelana, ou o que for. O meu Jesus, ele é a mensagem, ele não está mais naquela cruz. A cruz para mim não tem valor. A cruz para mim não tem valor. O que tem valor para mim é a mensagem da cruz. É esta que tem valor para mim. E a mensagem da cruz é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não amo a arma que matou meu mestre. Eu não amo a arma que matou o Messias. Eu amo o mensageiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então volto a dizer, irmãos, não devemos desanimar. Os bruxos feiticeiros estão se reunindo para destruir a gente. Ei, eu, você, nós somos uma parede que impede Satanás a fazer o que ele quer. Somos guerreiros de fogo. Somos GDF. Ei, por mais fraco que somos um soldado. Um policial militar, por mais fraco e mais errôneo e mais corrupto que ele não deixa de ser um policial militar. Mas eu digo uma coisa: nós somos diferentes. Nós somos soldados do exército de Deus. Mesmo que nós estejamos fracos, mesmo que a Dalila tentou nos enganar, mesmo que nós sofremos as nossas consequências, mas nós jamais perderemos o nosso nome no livro da vida. Quem crê, dá glória a Deus e diga: eu recebo, Jesus, essa mensagem. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Mas eu quero dizer para você: chame teu esposo. Comece uma campanha em particular de madrugada. Faz como eu e minha esposa. Tem coisa, tem momento que você tem que fazer suas campanhas de madrugada em particular. E tem momento que nós temos que estar junto com os irmãos para fazer essa campanha. Mas um soldado ferido que está de frente de uma batalha, ele tem que ter forças, ele tem que ter instrução para resgatar aquele soldado que está preso, aquele GDF que foi pego. Então eu digo para você: renove as tuas forças em nome de Jesus. Assim como Deus renova as forças das águias, nós subiremos no mais alto das alturas. Nós levaremos o nosso inimigo para o alto e
tiver um velório, o morto tem que ressuscitar. Não existe isso. O diabo não pode vencer. A enfermidade não tem poder contra mim, contra você. Você tem poder e autoridade para destruir qualquer legião. Não adianta, pode estar na maçonaria, pode ser a sociedade secreta de Lucifer, pode ser o feiticeiro, o bruxo, pode ser o tranca-ruxo, caveiros, apelido, pode ser a magia negra, magia alta, pode ser o voodoo, pode ser o quem for. Quem é maior do que ele? Aquele que eu sirvo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele acerta na testa e entrega os nossos inimigos no chão para que nós possamos chegar e destruí-los. E se investir muito até no campo do inimigo, nós também destruímos ele, né? É assim que funciona. Vamos orar então pela nossa água. Senhor Deus querido amado, neste momento eu apresento essa água na tua presença. Senhor, aonde tiver uma enfermidade crônica, aonde tiver uma dor, aonde tiver uma bruxaria, uma feitiçaria, aonde tiver um voodoo preparado para destruir, aonde tiver algo na coluna deste homem, desta mulher, aonde tiver uma dor de cabeça insuportável, aonde tiver uma dor nos ossos, aonde tiver um voodoo trabalhando contra mim, contra minha esposa, meus netos, meus filhos, contra os irmãos do meu ministério, contra os obreiros, contra os irmãos à distância, eu estou te dando uma ordem, Satanás, sai da frente, porque se não sair da frente, nós iremos todos te atropelar, em nome de Jesus. Eis aí o soldado do Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Portanto, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Portanto, diz o Senhor, tu és meu, tu és minha. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se pelas águas passares, ela não te afogará. Eis aí o que você pediu, um avivamento na tua vida a partir deste momento. Eis aí o que você quer, eis aí o que nós queremos. O Espírito Santo de Deus disse: eu desci neste lugar e aqui fiz morada na casa que eu criei. Aleluia! Quem é casa de Deus, a glória a Deus. Quem quer que a glória de Deus fique aqui nessas paredes, fica calado. Glória a Deus. Quem quer que a glória de Deus vá conosco, diga aleluia. É isso aí, irmão. Paredes não precisam de glória de Deus. Nós, que somos casa de Deus, precisamos. Senhor, que o Senhor consagre e coloque a gota do teu sangue nesta água, em nome de Jesus. Diz para mim, Jesus, diz assim comigo, Jesus, toda maldição que foi mandada para minha família, para minha vida, toda obra maligna, toda mantinga feita, toda feitiçaria, toda estorte, todo demônio que recebeu meu nome na boca do sapo, nenhum mal desse prosperará contra a minha vida, porque todo este mal que foi mandado pelos cavalos do diabo, pelos bruxos feiticeiros, malignos, derrotados, seja agora remetido de volta ao remetente, ao titular, aos demônios, à casa de Lucifer. Eu ordeno que seja desmoronado e toda a família do diabo caia por terra, ainda desça vivo a sepultura, em nome de Jesus. Quem crê da glória a Deus? Quem crê da glória a Deus? É assim que funciona, irmão. É assim que funciona. É assim. Deixa eu dizer uma coisa. Existe uma propaganda que não passa mais até na internet. Eu vi. O gigante acordou. Que eles chamam que o Brasil acordou. Né? Eu quero te dizer uma coisa. O gigante não é o Brasil. O gigante é o povo de Deus. Os gigantes são as 5 prudentes que carcarejavam, que tosquenejavam. Aliás, que tosquenejavam. Mas hoje ela está de pé, enchendo as suas lâmpadas de azeite e pronto para receber a escuridão que vai vir, porque naquele momento que vier a escuridão, quem tem luz vai subir na luz. Aleluia! Senhor Deus querido amado, neste momento eu te peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Deus querido amado, levar cada irmão em paz dos seus lados, que o Senhor coloque o teu Espírito Santo em cada vida, Pai, que cada